Graça e paz, meu irmão, bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui para a nossa celebração dominical nesta manhã. É um prazer podermos louvar juntos, apesar dessa distância, né? Esteja em oração, como eu já disse na semana passada, e repito, né, nós estamos percebendo uma certa flexibilização e, logicamente, que nós precisamos ter uma segurança, não queremos deixar ninguém de fora das nossas reuniões, dos nossos momentos de comunhão, e por isso esteja em oração para que Deus nos dê sabedoria de como agir no momento em que essas flexibilizações realmente se estabelecerem e que o Senhor nos dê direcionamento mesmo, porque sabemos que a vacina há de levar um tempo ainda. E nós temos pessoas que fazem parte do grupo de risco, as quais nós não queremos deixar de fora, né? Esse período todo que nós temos vivido até aqui tem sido muito importante para nós aprendermos algumas coisas novas, percebemos o valor de algumas coisas que talvez não estávamos valorizando como deveríamos, como propriamente a internet. É um privilégio porque nós estamos tendo pessoas de longe participando conosco, pessoas que ou estão realmente longe e não podem estar conosco, ou pessoas que estavam distantes de alguma maneira por questão de tempo, por questão do que quer que seja, e estão podendo participar conosco, seja no Com a Fé da Manhã, que é toda segunda, quarta e sexta às 8h30, ou seja nas quintas-feiras que nós temos nossa reunião de estudo, onde estamos lendo o Êxodo, quinta-feira às 8h, né? E eu quero te provocar e te convidar e te convocar a realmente participar de todas essas programações. O meu desejo com todas essas nossas programações, inclusive também a de terça-feira, nossa reunião de oração, o meu objetivo, e inclusive com o nosso semanário de oração. Para você que não sabe, nós temos um semanário de oração. Toda semana eu envio um arquivo em PDF para todos os irmãos da nossa igreja com uma lista de motivos de oração. E esses motivos nós temos ali motivos ministeriais referentes à nossa igreja, motivos sociais referentes ao nosso estado, à nossa cidade, ao nosso país, e também motivos pessoais de pessoas que nos pedem ou pedidos que nos chegam a nós, que nos chegam a nós, logicamente, mas que nos chegam pedidos de pessoas queridas, de pedidos individuais mesmo. E é um prazer a gente poder estar junto, apesar da distância, e aprender o valor de algumas coisas, né, que nós talvez não estávamos dando o devido valor. Bom, sem mais delongas, quero dizer que você que talvez não faz parte da nossa congregação e está aí assistindo pela primeira vez, você é bem-vindo. Espero que você se aproxime mesmo de nós, com aquilo que você tem, da maneira como você é, para que você possa servir ao Senhor conosco e que possamos caminhar juntos nessa nossa jornada com Deus, né? E neste momento eu quero orar com você para que Deus fale ao seu coração, para que Deus haja nessa manhã no seu coração e pedir realmente a Deus que Ele ouça o nosso louvor, ouça as nossas orações e que Ele fale principalmente ao meu e ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos porque a tua maravilhosa graça tem se derramado sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus real, um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus supremo, e nós te louvamos por isso e te agradecemos porque apesar de toda a sua grandeza, o Senhor decidiu habitar em nós, o Senhor decidiu habitar não só em nós, mas estar no nosso meio quando estamos juntos. Te louvo por cada família que está reunida neste momento, te louvo por cada casal que está reunido neste momento e peço que o Senhor os faça cada vez mais unidos, que o Senhor faça cada família cada vez mais unida no Senhor e que de fato, Pai, a nossa igreja, Pai, comece em nossas casas e que a nossa igreja seja uma extensão da nossa casa e a nossa casa seja uma extensão da nossa igreja e que a nossa vida, a nossa caminhada então seja uma expressão de louvor ao Senhor e seja uma extensão de Jesus Cristo como aqueles que te representam, Pai, nessa terra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Fala ao nosso coração nessa manhã, ouve o nosso louvor, ouve nossas orações, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor, amém?
amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. E traz a paz para o meu caos, e faz do órfão um filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Se ao teu lado
teu lado estou, seguro em tuas mãos eu nada temerei. Tu és santo, ó Amém, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa semana, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar na Sua presença, Senhor, de estar junto com a nossa família, Pai. Abençoe cada um, nos dê saúde, Senhor, que nós possamos, Pai, estar atentos a Ti, Senhor, e ter a consciência, Pai, que nós necessitamos de Ti, Pai. Todos nós necessitamos, Pai. Então, assim como diz essa próxima canção, Pai, que nós possamos, Pai, ter essa consciência e cantar com o nosso coração como oração mesmo a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com os meus erros, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. As montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação.
Amém. Que o mundo possa ver brilhar a luz de Jesus através da minha, da sua vida, através das nossas casas, através da nossa igreja, onde nós estivermos, que essa luz realmente brilhe, né? Que o Senhor realmente seja exposto através da minha e da sua vida. Amém? Meus irmãos, estamos abordando a carta de Paulo aos Colossenses. Estamos ainda no capítulo 1, né? Estamos trabalhando a exposição e hoje nós vamos tratar do tema transportados, ok? E nós vamos abordar Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 14, ok? Bom, antes de mais nada, você já conhece um pouco do contexto da carta aos Colossenses, sabe que essa carta é enviada por Paulo, né? Motivado pelo que ele ouviu de Epáfras, que é quem provavelmente fundou ali a igreja aos Colossenses, né, a igreja dos Colossenses, e a igreja agora dos Colossenses está sofrendo um ataque de falsos ensinos. Eles têm de um lado judeus, né, que chegaram ali à Ásia Menor 200 anos antes de Cristo, e de outro lado eles têm ali os helenistas, né, que vão fundar o que futuramente vai ser o gnosticismo, vai ser a filosofia, né, a ideologia padrão ali. Então eles têm de um lado o ensino baseado nas tradições judaicas e de outro lado eles têm um ensino pagão, né, helenista, baseado nas filosofias gregas, que por sua vez essa junção, né, essa confusão toda de pensamentos vai gerar um ataque de ensinos equivocados para os colossenses, o que motiva Epáfras, não é? Que é aquele que conduziu o pessoal em Colossenses, que por sua vez aprendeu de Paulo a palavra, ele então se sente motivado a ir até Paulo, fazer uma viagem bem longa e ali contar para Paulo tudo o que está acontecendo em Colossos, na igreja de Colossos, e ao contar o que está acontecendo, nós já falamos disso na semana passada, em que ele apresenta não só os pontos negativos, mas nós percebemos naquilo que Epáfras conta para Paulo, muito amor pelos colossenses. Então vamos entrar no nosso texto de hoje, que está em Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 14. Diz assim, eu vou ler bem pausadamente, porque é um texto bem denso, e é um texto assim muito lindo, e eu quero que você preste atenção em cada palavra. Então por isso nesse momento eu sei que você está na sua casa, eu sei que você tem milhões de coisas que podem tirar a sua atenção, né? Mas se for o caso, feche os seus olhos e só ouça a minha leitura, ou mesmo pegue o texto, pegue a sua Bíblia, seu celular, o que você tiver, né, que é com o que você leia, e se foque mesmo, porque é um texto muito, muito bonito, um texto muito importante, um texto que pode dar base para muita estrutura, para muita maneira de agir no reino de Deus, de agir na fé, e um texto, não é, que é denso, que tem muitas palavras que vão se conectando e vão se justificando com outras, assim, é um texto muito bonito mesmo, e eu estou falando tudo isso para que você entenda a intensidade desse texto. Amém? Diz assim, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Vamos orar. Pai,
Em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. E hoje o nosso pedido, Pai, hoje o meu pedido é que o Senhor fale aos nossos corações. Fale ao coração de cada um que está assistindo este culto, de cada um que está em sua casa, de cada um que leu esse texto, de cada um que vai ouvir essa mensagem futuramente, em outros momentos. Mas Deus, fale a cada coração, Pai. Esse é o meu pedido nesta manhã, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor fale com cada um, Pai. Que o Senhor toque os corações, assim como o Senhor tem tocado o meu coração acerca deste texto, acerca desta carta, Pai. Que o Senhor alcance, Pai, os nossos corações. Mas, Pai, que em nome de Jesus, nós estejamos dispostos e disponíveis para sentir o Teu toque, para sermos alcançados por Ti, Pai. Que estejamos de fato, Senhor, vulneráveis ao Teu agir em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Vamos fazer como normalmente eu faço. Eu vou caminhar com você no texto e depois eu vou abordar de maneira um pouco mais intensa, né, ao final, o nosso tema, que é transportados. Aqui esse texto é um complemento ainda Paulo está falando sobre a sua oração. Você lembra muito bem que do versículo 3 ao versículo 8, na semana passada, nós falamos sobre a oração de Paulo pelos colossenses, e ali ele agradece a Deus, né? Agradece a Deus pelo que Deus fez aos colossenses, por aquilo que ele sabe, das coisas boas que os colossenses vivem. Mas perceba que sempre na oração de Paulo, e você pode perceber isso não só nessa carta, mas nas outras cartas de Paulo, que sempre que Paulo declara a sua oração para os seus interlocutores, ele traz na sua oração algumas advertências, alguns ensinos, né? Algumas admoestações. Então perceba que na oração de Paulo, ele também não só está apresentando a sua oração que ele faz a Deus, mas de maneira simultânea, enquanto ele diz o que ele fala a Deus, o que ele pede a Deus, ele também indica para as pessoas o que ele espera que as pessoas façam, o que ele gostaria que as pessoas fizessem. Ele indica na sua oração, quando ele expressa a sua oração, ele indica os seus ensinamentos também para aquelas pessoas, o que é muito comum, o que é muito normal. Nós temos tido uma prática nesse tempo, né, e que nós vamos permanecer com ela, que é a prática com a fé da manhã, que nós fazemos uma leitura orante, não é? Como que ela funciona para quem não participa? Toda segunda, quarta e sexta, nós lemos um texto pequeno, nós não buscamos significados, não nos aprofundamos teologicamente, mas nós lemos o que está escrito e aí, neste momento, a gente entende o texto e aquilo que mais nos chama a atenção no texto nós grifamos, e às vezes é uma palavra, às vezes é um trecho, às vezes é uma expressão, às vezes é um versículo inteiro, né? E aí cada um tem o seu grifo, né? E isso acontece de maneira interativa no Instagram. E aí o que acontece? A gente grifa o que mais nos chama a atenção. E qual é o grande objetivo de nós lermos um texto pequeno, prestarmos atenção nele, grifarmos aquilo que enche o nosso coração, ou aquilo que de alguma maneira salta aos nossos olhos. Porque aí nós vamos orar de acordo com o texto. Perceba que Paulo, quando ora, ele faz isso também. Ele ora de acordo com aquilo que ele aprendeu no Senhor. Ele ora em concordância, ele pelo menos busca orar, e ele faz isso de maneira maravilhosa, ele ora em concordância com a vontade de Deus. E quando a gente faz essa prática, quando a gente tem essa prática que nós temos tido, né, da leitura orante, nós não oramos pedindo carro, pedindo casa, pedindo isso, pedindo aquilo. A nossa oração matinal nesses dias é justamente baseada naquilo que lemos. Então, qual é o grande lance? Que ao passo que nós oramos a Deus, nós permitimos que Deus fale ao nosso coração. E aí nós conectamos a nossa oração com a palavra de Deus. E buscamos assim, então, cada vez mais orar segundo a palavra. O que faz com que a nossa oração seja também um ensino para nós. Então, a primeira coisa que eu quero abordar nesse texto com você é esse aspecto da oração de Paulo. Uma oração que pede a Deus segundo a vontade do próprio Deus. O que nos revela muitas vezes um vício em nossas orações e muitas vezes um erro em nossas orações, em que o único
motivo da oração somos nós, em que o único objetivo da oração é nós alcançarmos algo que queremos, né? E aí por isso que Tiago vai dizer que nós muitas vezes não somos atendidos em nossas orações porque nós oramos mal, porque nós oramos para o nosso prazer, para desfrutarmos simplesmente daquilo que queremos, né? Baseados e focados simplesmente nos nossos objetivos e desejos, né? Então Paulo, quando ele expressa a sua oração aqui nesse texto, ele não só ora a Deus, não só pede algo a Deus, mas ele pede aquilo que Deus o ensinou. Então, o primeiro ponto que eu quero que você preste atenção, e na verdade é o ponto zero, vamos dizer assim, é só uma introdução, é para que você busque sempre orar ao Senhor baseado no que você conhece. Ajoelhou para orar, meu irmão, parou para orar, seria muito interessante se nós aprendêssemos a ter os nossos ouvidos, né? Se você aprendesse a ter o seu ouvido aberto e antes de orar dizer, Senhor, o que tu queres que eu ore? O que o Senhor quer que eu diga nesse momento? E com certeza, se nós aprendemos a basear nossas orações nisso, nossas orações serão sempre atendidas, porque elas serão guiadas pelo próprio Deus. Bom, vamos ao texto. Por essa razão, versículo 9, capítulo 1 de Colossenses. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e conhecimento espiritual. O primeiro ponto que nós temos aqui é o seguinte: Paulo pede a Deus, baseado no que ele já conhece dos colossenses, baseado naquilo que ele já sabe, que eles têm ali sofrido um ataque de ensinos errados, de ensinos equivocados, ok? De ensinos que não provêm de Deus, mas também baseado no que ele sabe de que os colossenses viveram algo genuíno do Senhor, viveram uma conversão digna, né? Ou uma conversão própria de Cristo, né? Homens e mulheres ali na igreja de Colossos que viveram a realidade, não é? do Evangelho no seu início. Então, baseado nisso que ele sabe, Paulo pede a Deus que os colossenses sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, o primeiro ponto é, Paulo pede para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento. Mas como? Sabedoria e entendimento espiritual. Há que se dizer que sabedoria, para todo judeu, não é? Tanto no Antigo Testamento como aqui para Paulo, sabedoria não é simplesmente você saber algo, você ter o conhecimento de algo, ou você ter alguma inteligência em si. Mas a sabedoria é nós temos a inteligência, o conhecimento que se aplica e se revela na vida. Né? Se você pegar Provérbios ou Eclesiastes, que são os textos, né, de sabedoria, os sapienciais, você vai perceber ali que Salomão, quando revela a sua sabedoria, ele revela não uma sabedoria pautada na sua filosofia, no campo da ideia, em um aspecto abstrato, mas você vai perceber em Salomão uma sabedoria ou uma inteligência que se aplica à vida, se aplica ao dia a dia, o que mostra para nós que Paulo está dizendo aqui, olha, eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. O que mostra que essa sabedoria e esse entendimento só vem a nós por intermédio de uma vida de devoção a Deus. Tanto que Paulo, perceba o seguinte, Paulo quer que os colossenses sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, mas ele não manda para eles uma apostila, ele não manda para eles uma enciclopédia, né? Ele manda uma carta que vai logicamente ensinar a eles, mas a primeira coisa que Paulo faz não é a carta. A primeira coisa que Paulo faz é orar pelos colossenses. A impressão que nós temos aqui e o que nós percebemos, na verdade, aqui, é que Paulo ora pelos colossenses, ora, e em um determinado momento, então, ele senta e vai escrever para os colossenses. Uma prática que muitas vezes na nossa vida, ela não acontece. Muitas vezes a gente primeiro fala, primeiro escreve para a pessoa, seja no WhatsApp, ou seja onde quer que seja. Primeiro nós advertimos, primeiro nós falamos, aí quando a pessoa não nos ouve, quando a pessoa não funciona, quando aquilo não dá certo, e o que quer que seja, nós planejamos, desenhamos, fazemos tudo. Aí quando a coisa não deu certo, aí a gente ora.
Mas perceba que Paulo, ele tem uma lógica inteligente ou sábia, né? Ele ora, e aí ele escreve. Então Paulo está orando a Deus para que os colossenses sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com sabedoria e entendimento. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu quero que vocês tenham o pleno conhecimento da vontade de Deus com sabedoria e entendimento espiritual, ou seja, um conhecimento a respeito de Deus que não é pautado nas suas ideias ou nas suas opiniões, mas um conhecimento da vontade de Deus que vem do próprio Deus, pois é espiritual. E se essa sabedoria e esse entendimento é espiritual, é necessário que nós busquemos isso por intermédio da leitura, por intermédio do aprendizado, mas principalmente, primordialmente, por intermédio da devoção a Deus. E aí nós devemos aplicar isso. Sabedoria e entendimento significa uma inteligência que se exerce na vida, que se aplica na vida. A prova disso é como Paulo, então, vai dizer para que ele quer que os colossenses tenham esse conhecimento de Deus. E isso ele nos mostra no versículo 10, que ele diz assim, e isso para que, ou seja, esse conhecimento de Deus, essa sabedoria, inteligência e entendimento espiritual eu quero que vocês tenham, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Veja, Paulo, quando fala a respeito do pleno conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria e entendimento espiritual, ele nos diz que ter isso, é para quê? Para que nós tenhamos 3 revelações ou 3 manifestações em nossas vidas, né? E eu dividi assim, 3 manifestações. A primeira é viver de maneira digna do Senhor. O texto aqui, na minha Bíblia, NVI, diz, isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Mas no original, não está vivam. O original está andar, caminhar. Isso por quê? Porque justamente a vida com Deus se trata de um caminhar. Aquele que simplesmente vive e as coisas acontecem por osmose, não está vivendo segundo o que Deus tem proposto para nós como vida. Porque viver em Jesus Cristo pressupõe um movimento, pressupõe uma caminhada. Não é à toa que você vai perceber a todo momento Deus, com os grandes homens da Bíblia, ele tirando os seus homens de um lugar e os levando para outro lugar. Abraão, deixa a tua parentela e eu vou te levar para um lugar. Moisés, tira o povo do Egito que eu vou vos levar para a terra prometida. E assim você vai perceber um processo de caminhada. Davi era um pastor e se torna um rei. Seja uma caminhada de fato ou seja uma caminhada em vida, em busca da maturidade, em busca de chegarmos a um lugar. E não longe disso, o Antigo Testamento todo é uma caminhada, onde nós temos o primeiro Adão e ali a humanidade então vai caminhar, vai haver um processo de caminhada do relacionamento do homem com Deus para chegar até a terra prometida ou para chegar ao ápice, para chegar à grande, de fato, revelação da promessa, que é o próprio Cristo. Jesus Cristo é o nosso ponto de chegada, não é? Para nós é o nosso ponto do já e ainda não. Por isso o nosso tema hoje é transportados. O nosso tema a série é Jesus, a realidade. E nós fomos transportados para essa realidade. Então, nós temos que ter o pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento para vivermos, para caminharmos, para crescermos na vida, para passarmos por esta terra e fazemos segundo aquilo que Deus tem proposto para mim e para você. Primeiro aspecto, então, de ter o pleno conhecimento da vontade de Deus é caminhar, viver de maneira digna do Senhor. O que significa digno? Já falamos sobre isso na última série que fizemos, ou na penúltima, em cima de Filipenses. Digno
significa equivalente, né? Quando você diz que algo é digno de alguém é digno de algo, você está dizendo que ele merece, ou melhor do que merece, de que ele é equivalente, existe uma equivalência. Quando Paulo nos diz a respeito de termos o conhecimento da vontade de Deus, e ele diz então, para que nós vivamos de maneira digna do Senhor, ele está nos dizendo o seguinte, de que Deus convida a você e a mim para que nós vivamos de maneira equivalente com o nome que nós proclamamos quando nos dizemos cristãos. Se eu digo para as pessoas que eu sou cristão, meu irmão, nós temos que nos comprometer a viver de maneira equivalente com isso que nós estamos declarando. Nós não podemos ser cristãos meia boca, cristãos que compactuam com o seu pecado. E aí o meu assunto não é com o julgamento ao outro. A vida do outro, meu irmão, você tem que tentar admoestar, tentar exortar, você tem que fazer tudo o que você tem que fazer como um cristão irmão. Mas a grande questão é a sua vida. Eu e você precisamos caminhar de maneira digna daquilo que nós proclamamos, que é que somos cristãos. Esse é o primeiro ponto, no versículo 10. O segundo ponto, que é resultado de termos o conhecimento, ou que deveria acontecer com todo aquele que tem o conhecimento, a sabedoria e entendimento espiritual é, em tudo possam agradá-lo. Veja, viver de maneira digna do Senhor, ter uma caminhada equivalente, pensa na caminhada equivalente no seguinte, né? O meu sogro corre. Uma vez eu fui correr com ele, e eu não corro, né? Eu não sou de correr, né? A não ser que tenha um cachorro atrás de mim. Mas eu não sou de correr. Então, o meu sogro foi correr e eu fui. E quando eu vi o meu sogro correndo, e meu sogro corre, quem conhece meu sogro sabe que ele corre bonito. Aquela passada. Quando eu fui correr com ele, eu pensei, peraí, estou com ele aqui, eu não posso passar vergonha. Preciso ter uma passada equivalente com a dele. Fui. Glória a Deus. Fui lá, meus irmãos, fui e voltei, na passada do sogrão. Só que quando o dia virou, aí as minhas perninhas estavam chorando, né? O joelhinho estava chorando sangue. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu estava ali na caminhada com ele, por mais que eu não estivesse acompanhando ele na mesma velocidade, mas eu queria, né, sabendo que ele corre bem, eu queria pelo menos imitá-lo na passada. Essa é a grande questão para mim e para você. Nós precisamos, nessa caminhada com Cristo, já que o estamos seguindo, já que tomamos a nossa cruz e vamos seguir a Jesus Cristo, então temos que fazer isso de maneira equivalente com a passada de Jesus Cristo. Viver como Jesus Cristo viveu, dando a outra face, andando mais do que nos foi proposto, indo além, perdoando e tudo. Nós vamos falar muito mais sobre isso. Mas eu quero dizer o seguinte, você e eu precisamos buscar caminhar de maneira equivalente com esse título que nós abraçamos, que é de cristãos. Mas veja, caminhar de maneira digna do Senhor não é para aparecer. Quando eu fui lá correr com meu sogro, eu estava querendo aparecer um pouco, porque como ele corre bem, corre bonito, eu falei, eu não quero ficar para trás, correr esbaforido, então vou andar na mesma passada. Queria aparecer, essa é a verdade, porque eu sou pecador, né? E na hora de correr ali eu estava pecando, talvez. Mas o que eu quero dizer é que ali eu estava querendo aparecer. Mas Paulo diz o seguinte, vocês precisam ter o conhecimento da vontade de Deus e toda a sabedoria e entendimento espiritual, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Ou seja, quem vive de maneira digna do Senhor não vive para aparecer, mas vive bem e busca viver cada vez melhor, ou trazendo para um contexto e para uma expressão cristã, vive em busca de se santificar, não para aparecer como um fariseu, mas para agradar a Deus. A nossa santificação, meu irmão, não é para aparecer para os outros, mas é para agradar a Deus. Viver de maneira digna de Jesus Cristo não é para você aparecer. Se em algum momento você disser, não, eu me santifico, acenda o alerta. Porque sutilmente você pode estar não mais buscando agradar a Deus, mas buscando aparecer. E se você tem buscado caminhar de maneira equivalente a Jesus Cristo para aparecer, você está com um bom motivo na sua cabeça. Aliás, você está com um bom objetivo, mas com um mau motivo no seu coração. Então você precisa caminhar de maneira equivalente, buscar caminhar de maneira equivalente com aquilo que você se intitula cristão, né? Equivalente com o seu mestre, mas não para aparecer, e sim para agradá-lo. Por quê?
Continua o versículo 10. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, você tem que caminhar de maneira digna do Senhor, caminhar de maneira digna desse chamado que nós temos, para agradar a Deus, porque assim nós vamos frutificar e mais, vamos crescer cada vez nesse conhecimento que nos está proposto. Porque se você, meu irmão, e eu buscarmos viver em santificação para aparecer, nós já não estamos nos santificando, estamos fazendo algo, aí virou a religiosidade. E aí estamos fazendo algo para o nosso próprio benefício. E aí, nesse momento, eu e você estamos infelizmente pecando e não vamos frutificar. Não vamos, nesse momento, conhecer mais de Deus. Porque se você está caminhando, está conhecendo mais o Senhor, está buscando conhecer mais o Senhor, para aparecer, Deus fala, vai na sua passada. Vai na sua e vamos ver até onde você vai. E Deus não se dá a conhecer cada vez mais para você. Isso no versículo 10. E aí no versículo 11, então o primeiro aspecto que Paulo ora é para que o povo tenha o pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e inteligência. Ok? Espiritual. O segundo ponto que ele pede a Deus, versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder. Então ele fala assim, eu oro também para que vocês sejam fortalecidos com todo o poder de Deus, de acordo, e ele vai continuar, de acordo com a força da sua glória. Então ele vai dizer o seguinte, Deus tem uma glória, Deus tem um aspecto dele, que é a sua glória. E eu peço para que Deus os fortaleça. Com o poder dele, ele dê força a vocês, ele os fortaleça e vos encha do poder dele. Para quê, meus irmãos? Para nós dominarmos o mundo, para nós ganharmos tudo na força do nosso braço e irmos e guerrearmos e derrubarmos? Não. Olha o que ele diz no versículo 11. Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Né? Por quê? Porque aquele que busca viver de maneira digna do Senhor, aquele que busca agradar ao Senhor, aquele que frutifica, aquele que cada vez mais conhece a Deus, vai tomar a oposição do inimigo, meu irmão. O inimigo vai vir contra você, vai querer te desanimar, vai querer falar para você, tá vendo? Só você está nessa caminhada. Lembra de Elias? Elias está lá, lutou contra os profetas de Baal, e veio fogo, e matou todos os profetas de Baal, e daqui a pouco ele está cansado. Aí Jezabel vai lá e promete ele, vou cortar tua cabeça. Aí o cara já vai para uma caverna, Deus, só eu estou nessa correria, só eu estou aqui na passada. E Deus fala para eles, não é só você não, tem mais uns 7.000 aí. É que você está tão cansado, você está tão exaurido, não é? E que você não está percebendo, você está precisando de ser fortalecido com todo o poder cada vez mais. Para quê? Para que você então, Elias, vamos dizer, né? Persevere e tenha paciência. Por que perseverar e ter paciência, né? Nós podemos dizer o seguinte, e em muita leitura que você vai fazer sobre esse texto, e sempre que Paulo coloca perseverança e paciência, ou longanimidade, né? E paciência, ele vai dizer a explicação é o seguinte, que ele está dizendo que nós precisamos de perseverança para continuarmos apesar das adversidades, e paciência para quando as pessoas que vierem a nós, que pessoas que forem pesadas, nós não abandonarmos, nós não desistimos. Então, em nossa vida, quando nós buscamos viver de maneira digna do que nós conhecemos, quando nós buscamos agradar ao Senhor, quando nós buscamos frutificar, quando nós buscamos conhecer mais a Deus, nós vamos ter situações que vão querer nos desanimar, né? E nós vamos ter pessoas que sejam pesadas ou sejam opositoras, vão querer vão tentar, ou o inimigo, através dessas situações e dessas pessoas, vai tentar nos atrapalhar a caminhada. Mas é necessário que nós sejamos fortalecidos pelo poder, assim como Jesus, né? Tivemos a nossa última série sobre a caminhada de Jesus ali no deserto, na sua tentação. Então nós temos Jesus diante do inimigo que veio para fazê-lo desanimar e tomar decisões equivocadas, mas Jesus está cheio do poder, Jesus está fortalecido de todo o poder, não só porque ele é Jesus, mas porque ele se preparou para aquilo. Então, primeira coisa, seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. A sua busca por conhecimento de Deus, meu irmão, não começa na leitura, começa na oração. E
Depois que você lê e aprende, aí você volta para a oração. Porque toda boa teologia nos coloca de joelhos dobrados. Porque se a gente tem uma teologia que nos põe de pé com o peito estufado, alguma coisa está errada. Porque aquele que conhece a palavra de Deus e sabe do que está dito aqui, meu irmão, sabe que não existe grande cristão. Sabe que não existe mega cristão. Existe, na verdade, pessoas que decidiram seguir a Jesus Cristo e seguir a alguém que é o grande misericordioso, que é o grande gracioso. Então, pessoas que, cada vez que mais se aproximam desse grande Senhor, menores elas ficam. Esse é o grande ponto. Conhecimento da vontade de Deus. Para quê? Para nós vivemos de maneira digna, frutificarmos e conhecemos cada vez mais o Senhor. Ok? Desculpa. Vivemos de maneira digna, agradar a Deus e frutificar e crescer no conhecimento do Senhor. O último são 2 aspectos, tá bom? Depois, Paulo ora para que eles sejam fortalecidos, para que tenham perseverança e paciência. Não devia ser fácil aguentar os judeus e aguentar os helênicos, né? Ensinamentos errados. Eles precisavam se manter focados no ensino de Epáfras, que recebeu o ensino de Paulo, e agora eles precisariam se manter focados nos ensinamentos que eles iriam receber no complemento dessa carta. Versículo 12. Já que vocês vivem de maneira digna, buscam viver de maneira digna do Senhor, né? Já que vocês estão fortalecidos, né? Saibam de uma coisa e não se esqueçam. Tudo isso que vocês vão experimentar vai se revelar da seguinte maneira, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, aquele que vive o pleno conhecimento da vontade de Deus, aquele que é fortalecido no poder do nosso Senhor, ele sabe que essa experiência de conhecimento e de força e poder não é algo que ele mereceu, não é algo que ele fez alguma coisa para ganhar, mas é algo que ele recebeu pela graça de Deus. Aquele que recebe o conhecimento de Deus e o poder de Deus revela isso por meio da gratidão a Deus. Paulo diz aqui, dando graças, vivam tudo isso que eu estou pedindo a Deus para vocês, vivam isso sempre dando graças ao Pai. Por que eu agradeço ao Pai? Porque Ele me tornou digno, ou melhor, Ele me tornou habilitado de participar da herança dos santos no reino da luz. Quem é que desfruta de herança, meu irmão? A herança, ela é um atributo de filho. A herança é algo que se dá para um filho. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que aquele que agradece ao Pai, que nos tornou dignos, ou que nos tornou habilitados de participar da herança dos santos no reino da luz, ou aquele que agradece ao Pai por permitir que ele participe da herança que foi prometida para os judeus. Perceba que Paulo já está ensinando e já está se opondo aos ensinamentos errados, né? Então ele está dizendo o seguinte, se você agradece ao Pai, é porque o Pai te fez ser filho. Deus, meu irmão, permitiu a mim e a você sermos filhos. Aí nós lembramos daquele texto de João 1,12 que diz, pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber os que creem no seu nome. Eu e você não somos filhos porque nascemos da carne, não somos filhos porque escolhemos, mas somos filhos porque assim Deus quis, quando nos criou, quando colocou Jesus à disposição e quando colocou Jesus para pagar o preço por mim e por você, que é justamente o que Paulo então vai falar nos próximos versículos. Então, meu irmão, todo aquele que recebe o conhecimento da vontade de Deus e que é fortalecido no seu poder, esse agradece todos os dias ao Pai, é grato ao Pai, dá graças ao Pai, sabe que não fez nada para merecer isso, mas se vive essa experiência de ter o conhecimento e o fortalecimento do Senhor, e o poder do Senhor, é porque Deus permitiu e o habilitou para receber aquilo. Porque você sabe e eu sei que o nosso caminho, a única coisa que nós merecíamos era a ira de Deus sobre nós. E glória a Deus por isso, por Ele que nos habilitou para vivermos este amor, para vivermos esta herança. Que herança, meu irmão?
Veja, versículo 13 e o 14, e aqui está o tema do nosso dia de hoje. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Meu irmão, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus colocou o seu Filho, chegou e criou um reino para o seu Filho. Desde o início, Deus já tinha o plano de Jesus Cristo ser o rei, o Senhor de uma nação. Ele era o Senhor de Israel. Foi essa a promessa. Perceba o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte, Deus nos tirou do império das trevas, da tirania das trevas e nos transportou. Ele nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. E ele, quando diz isso, ele está justificando, ele está mostrando para nós o porquê nós podemos viver tudo que ele pediu para Deus. Ele está dizendo para nós e para os colossenses por que nós podemos ter o pleno conhecimento da vontade de Deus, por que nós podemos ter sabedoria e entendimento espiritual, por que nós podemos viver de maneira digna do Senhor, ou por que nós podemos, pelo menos, viver de maneira equivalente a esse nome que nós proclamamos, por que nós podemos buscar agradar a Deus, uma vez que no pecado nós não podíamos fazer isso, por que nós podemos frutificar e crescer no conhecimento de Deus, por que nós podemos tudo isso? Porque Deus, antes de nós fazermos essa oração, antes de tudo, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou, Ele nos pegou e nos levou para o reino do seu Filho amado, assim como Ele tirou o povo de Israel do Egito e os levou para agora uma terra prometida, assim Deus está fazendo comigo e com você. Qual é a questão, meu irmão? Que eu e você já somos habilitados, já temos o green card do céu, nós já temos a cidadania celestial, mas nós estamos em direção ao estabelecimento dessa nova morada. Ela já começou, perceba, quando o povo de Israel está ali no deserto, quando eles saem do Egito, eles já são uma nação. Quando eles saem da escravidão, ali, quando eles saem de debaixo do domínio do faraó, ali eles já são uma nação. Ali eles já são um povo. Só que eles ainda não chegaram na terra deles, mas eles já são um povo. Tanto que, como nós estamos lendo lá, no versículo 20 você já tem a lei de Deus exposta para o povo. No 21, 22, 23, você já tem ali, como dizer, a legislação daquela nação para quando ela entrasse na terra prometida. Então, eles têm um processo. Para nós é a mesma coisa. Viver de maneira digna do Senhor é não esperar que nós cheguemos no céu para viver o céu, mas a partir de agora vivamos de maneira legítima, segundo os ensinamentos do nosso Senhor para mim e para você, que o estabeleceu por intermédio do nosso verdadeiro libertador, que não é Moisés, é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele é aquele que estabeleceu para mim e para você a maneira como nós devemos viver. E isso eu e você podemos fazer. Por quê? Porque Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para uma nova realidade. Jesus Cristo transportou a mim e a você para uma nova realidade. Nós fomos transportados, você já está e pode viver a nova realidade. A realidade que está em Jesus Cristo, como Paulo vai dizer no versículo 17 do capítulo 2 de Colossenses. Nós estamos na nova realidade que é Jesus Cristo. Cabe a nós agora caminharmos segundo essa percepção. Que em nome de Jesus, meu irmão, nós tenhamos isso em nossa mente. Tome as decisões da sua vida baseado nessa nova realidade. Tome as decisões da sua vida, seja no trabalho, seja na sua família, seja no seu casamento, seja no seu namoro, seja com as suas finanças, seja o que for, meu irmão. Essa caminhada tem muitos aspectos. Essa nossa caminhada chamada vida, ela tem muitos aspectos, financeiro, ministerial, sentimental, emocional, tem muitos, e nós devemos servir ao Senhor, nós devemos caminhar de maneira equivalente, buscando ser iguais a Jesus Cristo em tudo. E nós vamos saber disso por intermédio, primeiro, de joelhos dobrados no chão, buscando no Senhor o conhecimento do que Ele tem para mim e para você,
Pai, em nome de Jesus, que a partir deste momento, Pai, eu e os meus irmãos que estão conectados, Pai, nós possamos, Pai, entender cada vez mais a sua vontade. Que os meus irmãos, Pai, que eu, Pai, possamos cada vez mais saber aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos ser fortalecidos, Pai, no Senhor, Pai. Não para demonstrarmos grandeza, Pai, mas para humildemente perseverarmos e termos paciência com aqueles que vierem de repente, atrapalhar a nossa caminhada, Pai. Mas que nós tenhamos paciência, perseverança neste mundo que estamos vivendo, que ainda temos a militância, Pai, do pecado contra nós, Pai, mas que nós possamos permanecer, Pai, nesta caminhada no Senhor, Pai, sabendo que o Senhor é conosco, Pai, sabendo que o Senhor é quem nos capacita, Deus, sabendo que o Senhor é quem nos habilitou para sermos, Pai, parte desta nova nação, a nação de Jesus Cristo, Pai. Nós sejamos então o sacerdócio real, o povo eleito do Senhor, Pai, não porque temos um sangue judeu, não porque temos um vínculo, Pai, carnal com alguém, mas porque fomos chamados no seu Espírito, por intermédio do Teu Filho Jesus, Pai, pelo sangue dele que foi vertido na cruz do Calvário, e agora nós temos o perdão dos nossos pecados, e por isso, Pai, podemos trazer os nossos pecados, colocar diante do Senhor, pedir perdão e não mais servi-los, não mais sermos escravos da culpa, não mais sermos escravos, Pai, da sentença do pecado, Pai. Esse é o meu pedido para Ti, Pai. Age em nossos corações. Enche-nos do pleno conhecimento da Tua vontade, mas que nós possamos, Pai, pôr os nossos joelhos dobrados para isso. Possamos, Pai, termos a nossa devoção contigo para isso. Esse é o meu pedido nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meu irmão? Que nós possamos entender isso. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Ele tinha um filho só, amado, e ele então decidiu entregar este filho e a partir da ressurreição desse filho nos pegar todo aquele que crer em seu nome e colocar neste reino, nesta realidade chamada Jesus Cristo. É sob essa ótica que eu e você devemos viver, optar, escolher. E não é baseado nas nossas opiniões, no que achamos, no que o mundo diz para nós, mas é baseado no que está escrito. E se está escrito, meu irmão, ore, leia, até o seu coração ser transformado. E que o Senhor transforme o seu coração em tudo aquilo que você tem se equivocado e tropeçado. Em nome de Jesus, que nós possamos ter uma caminhada em direção àquilo que Deus tem para mim e para você. Que nós possamos então ver a glória do Senhor em nosso meio, em nossas vidas, e que possamos expressar essa glória por intermédio do amor revelado em nós e através do perdão que também a nós foi dado em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e esteja junto conosco nas nossas programações. Se você precisar de alguma ajuda, de conversar, estamos aqui para isso. Entre em contato, mande uma mensagem, seja no Instagram ou seja pelo canal do YouTube, e nós responderemos para você e entraremos em contato contigo. Deus abençoe a sua vida e vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Deus abençoe, tenha um ótimo domingo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder,
hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar.